Olá! Neste vídeo eu quero compartilhar com você, falar um pouco da nossa experiência, em quanto tempo nós nos dedicamos a fazer algumas entregas de QSMS. E por que eu quero plantar isso com você e deixar esse entendimento? É muito importante para você que trabalha com QSMS, com qualidade, ambiente de segurança e responsabilidade social, QSMS-RS, que você saiba quanto tempo demora para você executar uma atividade. Você vai planejar melhor essa atividade. E eu quero dar vários exemplos aqui para vocês de temas e de estruturas de entrega que nós temos aqui na SG4 que pode contribuir com você no seu planejamento futuro de trabalho. Vamos falar de auditoria interna. Quanto tempo demora para eu fazer um planejamento de auditoria interna? Primeiro eu peço para o meu cliente sempre as áreas que a gente vai auditar e o nome dos gestores. Eu, por experiência, já olho ali, área de suprimentos, área de operacional, área de meio ambiente, área de segurança. Eu tenho uma ideia de como eu vou dividir, mas hoje um planejamento de auditoria interna demora mais ou menos 4 horas para fazer. Então quando eu paro para fazer, eu coloco ele no cronograma, eu penso na estrutura e distribuição da equipe, dos auditores, o que eles vão auditar, quais áreas, fazer esse Excel ou fazer esse documento, pode ser um Word também. Esse planejamento de trabalho em auditoria demora em média 4 horas. Vamos falar de auditoria interna antes. Então, depois que eu executei toda a auditoria interna, quanto tempo demora para fazer um relatório de auditoria interna? Eu vou falar aqui para vocês. No evento de uma semana, é muito comum, a gente começa uma auditoria segunda, terça e quarta, quinta está encerrando e apresentando, e sexta normalmente a gente faz uma apresentação final, tá? Mas mais ou menos esse período aqui, de 5 dias, a gente demora aqui na SG4 um dia inteiro de trabalho. Uma semana de trabalho de auditoria, 8 horas de relatório. Aí você fala, Ivo, mas é muito tempo. Não é, pessoal, porque quando se documenta uma não conformidade, é isso que eu falo hoje, tem muito auditor que coloca menos tempo e entrega o relatório porco. Vem uma não conformidade mal escrita. O texto de uma não conformidade ele precisa ser muito bem elaborado. E normalmente tem foto em relatórios. Tá? É claro que assim, eu falo, auditores mais experientes demoram de 4 a 8 horas, mais ou menos. Se tem foto, 8 horas, efetivamente. Porque tem que formatar o documento. Depois que você escreve tudo, você tem um tempo aí de 2 horas de formatação de documento. Mas é mais ou menos isso. São 4 horas para escrever e 2 horas para formatar. Isso é tempo bom. Cara produtivo, que já fez muita auditoria. Mas 8 horas é uma média. Se é uma auditoria de 1, 2 ou até 3 dias, a gente coloca meio dia de trabalho. 4 horas de trabalho para fazer o relatório. Porque você tem menos constatação. Óbvio que tem menos tempo de auditoria e menos constatação. Se você ficar fazendo auditoria o mês inteiro, você acha um monte de coisa, tem que escrever um monte de coisa. Então demora mais tempo. Mas normalmente 3 dias são de 2 a 3 dias, meio HD. Uma semana inteira de trabalho, um HD inteiro. Que eu chamo um HD homem-dia, homem-day, ou profissional-dia. Tá? Pode ser homem ou mulher, óbvio. Então, esse é o tempo para executar auditoria interna. Vamos para um outro tema interessante, aspecto, impacto, perigo e risco. Quanto tempo demora para você fechar uma planilha de aspecto, impacto, perigo e risco? Pessoal, na nossa técnica aqui, primeiro que você tem que estar com o procedimento pronto. Um procedimento de aspecto, impacto, perigo e risco se define mais ou menos de 16 a 24 horas. Você elabora a parte técnica, apresenta para o cliente, ele valida, está pronto o procedimento de 16 a 24 horas de trabalho para você validar um procedimento de aspecto, impacto e perigo e risco. Tá? Então, 24 horas para cada um, claro, porque são equipes diferentes, discussões diferentes. Eu costumo colocar 24 horas de trabalho. Executada a planilha, o procedimento e a estrutura técnica de levantamento de aspecto e impacto. Quanto que eu vou colocar em cada área? Normalmente, a gente vai até a área com todos os aspectos, impactos, perigos e riscos disponíveis para contribuir com a área lá para fazer. Eu chamo o profissional da área para ajudar. Uma média são 2 horas de visita à área para levantar todos eles, já perceber a diferença qualitativa e quantitativa da planilha, 2 horas na área e 2 horas de fechamento no computador ali no Excel. 4 horas em média. Então quando eu penso num consultor para fazer um levantamento de aspectos, impactos e perigos e riscos, eu penso em 2 horas no campo e 2 horas no escritório. Tá? E aí você tem ali
4 horas por área. Aí você tem uma empresa gigante, tem 30 espaços para fazer. Multiplica por 4 horas, meu amigo, pode ter certeza que vai dar isso. Isso para aspecto impacto, perigo e risco. Porque não é uma coisa porca para fazer e você está envolvendo e explicando as pessoas da área para te ajudar nisso. Que tem que envolver. Por isso que demora um pouco mais de tempo e chega em 4 horas. Então 2 horas na área e 2 horas fazendo. Então aspecto, impacto, perigo e risco é esse o tempo. Isso por experiência para entregar coisa bem feita, tá pessoal? Coisa alto nível, planilha estruturada, bem comunicada, bem desenvolvida. Depois da comunicação da planilha, eu costumo delegar isso ao encarregado da frente de trabalho, ao profissional supervisor. E ele no DDS, em outra estrutura, ele apresenta aquele trabalho. Pô, lembra lá, pessoal, que a gente fez lá com a consultoria SG4? Tá aqui a planilha, vamos divulgar ela, vamos desentender. E a planilha ela precisa ser sintetizada, não é a planilha de Excel inteira lá pro pessoal. O supervisor vai pegar os principais pontos e vai apresentar para eles. E aí você pode até ajudar nesse material, a gente ajuda no material mais simples para apresentar para o grupo de trabalho, para a frente de trabalho. Mas uma meia hora de apresentação desse conceito. E os DDS sempre ali reforçando os temas ou outros treinamentos para reforçar a percepção dos trabalhadores para aspecto, impacto, perigo e risco. Ok? Então, esse é o tempo mais ou menos para essa atividade. Vamos falar de legislação. Legislação aplicável. Quanto tempo demora para um profissional o dia inteiro parado para responder quesitos? Pessoal, profissional de grande experiência. Você pode quantificar, em média, 50 quesitos por dia. Profissionais com menos experiência, empresa enrolada, você vai trabalhar com 100 quesitos, né, mais ou menos a cada 3 dias. 75 por dia, mais ou menos. Eu quero trabalhar uma produtividade aqui com você. Um profissional esperto trabalha muito 50 por dia. Um profissional que está começando 25 por dia. E isso aqui é muito influenciado pela equipe da empresa que você está fazendo a verificação. Se a empresa é enrolada, cada documento está num canto, a sua produtividade cai um pouco. Mas uma boa média é você calcular 50 para um profissional experiente. Então é o seguinte, você pega lá uma ferramenta de legislação que tem 3.000 itens a serem preenchidos. Então você sabe que você tem 60 dias úteis inteiros de um profissional trabalhando sem olhar para o lado. Isso são 3 meses de trabalho, né, pessoal? 24 dias úteis no mês, 22 dias úteis no mês. Um profissional sozinho fica 3 meses preenchendo um banco de legislação. Só que é claro que você tem pouco tempo, não dá para você deslocar só para uma pessoa fazer, então você desloca para um time para fazer. Mas a média é essa. Até porque no início o profissional começa com 25 por dia, mas ele vai aumentando a produtividade com o tempo, porque ele vai ficando mais esperto, vai produzindo melhor e você chega até 50 num dia. Então é mais ou menos ali um trabalho, você dividindo com várias pessoas, de um mês você consegue responder toda a legislação. Então, trabalhe com esse número. 50 para profissionais com muita experiência e 25 quesitos, perguntas para profissionais com menos experiência. Num dia de trabalho. 8 horas, hein? De trabalho efetivo, tá, pessoal? Não é aquele profissional que fica no telefone, baixa a produtividade. Você conhece o perfilzinho daquele profissional? É o WhatsApp o dia inteiro, Facebook, pode colocar para 15 aí, porque o cara não tem produtividade. Até ele ir para outra área, buscar, voltar, se o cara não tem pragmatismo de trabalho, é muito mais tempo aí para responder. E você conhece a sua equipe, você sabe como cada um trabalha. Vamos, para finalizar, o outro tempo interessante aqui, quanto tempo demora para você fazer uma boa investigação, né, de um acidente, por exemplo? Olha que interessante. Eu já acompanhei muitos eventos de investigação e uma investigação profunda, bem feita, estruturada, organizada e técnica, otimizada com profissionais experientes, 4 horas. Uma empresa que está começando a fazer uma boa investigação de acidentes demora 8 horas. Esse número é assim, eu atesto ele acima onde você quiser. Eu rasgo meu diploma. Já acompanhei muitos. Quando você tem, e por experiência e por viver isso, um profissional, um bom engenheiro de segurança, com uma equipe de técnico, o acidentado, o carregado dele, o engenheiro dele, o coordenador dele, o supervisor dele, todos os atores ali envolvidos. Quando você tem um profissional muito qualificado, um engenheiro de segurança
ou um profissional de segurança, um técnico de segurança experiente, ele media o evento bom 4 horas. Menos que isso, pessoal, só vi investigação ruim. Porque fica muito superficial. Não é investigação verdadeira. Então, até você discutir um brainstorm organizado, perguntar para as pessoas, pensar na causa efetiva daqueles problemas, daquele evento, para você documentar tudo 4 horas, coisa bem organizada. Quando a empresa está aprendendo a fazer isso, uma média de 8 horas. Eu recomendo 2 eventos aqui. Um para levantar todos os aspectos, 4 horas, e depois para você documentar junto com todo mundo 4 horas. Ou você documenta nessa meia fase aqui, nesse meio tempo, e apresenta para todo mundo para discutir ele já documentado. Aí você tem uma investigação de acidente top. Top. Você pode, aqui até nos comentários, não concordar com o tempo, eu faço mais rápido, eu acho que demora mais, mas por uma média de mercado, eu estou apresentando para vocês um conceito. E por favor, tá, pessoal? Não que seja certo o que eu estou falando. Não existe certo e errado. Existe uma percepção baseada na nossa história, na nossa experiência. Eu, obviamente, aceito discussões sobre isso. Eu tenho profissionais, muitos amigos que trabalham nesse tema. Alguns conseguem talvez fazer até mais rápido, outros demoram mais tempo, mas eu estou só apresentando uma média, uma discussão, uma linha de pensamento para você. Tá? E para não conformidade à ação corretiva, ela é um pouco mais rápida. Porque quando você tem um acidente, você tem um fator humano ali, do profissional, que influencia muito. Na parte de não conformidade à ação corretiva, que é mais processo, a gente consegue fazer um pouco mais rápido. Eu trabalho de 2 horas a 4 horas. 2 horas, a equipe experiente voa, já está com a metodologia na cabeça 2 horas. Agora, para uma empresa que está começando, 4 horas. Por quê? Porque é uma questão mais processual. Você entra no aspecto humano? Também entra. Mas no acidente, pessoal, lá na parte de saúde e segurança do trabalho, tem várias outras questões que entram. Quem tem experiência sabe o que eu estou falando. Ali é um pouco mais demorado. Mas a parte de não conformidade, ação corretiva, que é algo um pouco mais pragmático, você demora de 2 horas para quem tem mais experiência, para 4 horas quem está começando mais este processo. Tá? E para finalizar, análise crítica pela alta liderança. Quanto tempo demora para fazer esse evento? Pessoal, eu tenho recomendado para os meus clientes atuais quebrar esse evento em várias discussões. E não juntar, e não colocar na sala ali, arrebanhar presidente, diretor, gerente, pessoal, vamos lá, vamos, e fazer uma reunião aqui, 5 horas de reunião. Pouco produtiva, ruim, não façam assim. Dividam os temas em várias reuniões com a alta liderança. De 2 horas, 2. No final, você vai ter 5 reuniões de 2 horas, são 10 horas de reunião. O seu sistema de gestão é muito mais discutido, muito mais estruturado que você fazer um bloco só de 4 horas. Muito mais. Porque você manda em 4 horas, é um tsunami de informação para o diretor, para o presidente, o cara fica assim, ele nem sabe direito o que ele está ouvindo ali. Ele fala, porra, ele não tem conhecimento da gestão que você tem. Ele trabalha no nível muito macro das coisas. Agora, se você vai dando homeopático para ele ali, homeopático, você trata o sistema de gestão de uma forma muito mais inteligente. Então eu sugiro 5, 6 eventos de 2 horas durante o ano inteiro para você compor toda a tua ata de reunião de análise crítica, a soma desses eventos todos, do que você colocar numa batelada só. Se você falar para mim assim, não dá, cara, legal sua dica, bonita, fantástico, mas não dá na minha empresa. Eu só tenho um eventinho com eles durante 2 horas. Então você faz uma boa preparação, antes, um PowerPoint, uma documentação prévia, envia antes para eles lerem, necessariamente, porque eles já vêm já com conhecimento ali, sem surpresa. E você em 2 horas consegue otimizar a reunião de uma forma mais pragmática e com bons resultados. Mas não é o melhor cenário, mas se é o que você consegue executar, ok. Só que antes você tem umas 4 horas de preparação desse material, eles vão precisar de 1 horinha para estudar e 2 horas lá no dia para você apresentar os resultados e tomar as ações, as decisões e ações para todos aqueles temas que você tem que apresentar. E não se esqueça, pessoal, a 9.001, a 14.001 e a 45.001, nas novas versões, aumentou a listinha do que tem que ser discutido. Então é muito tempo. Sugiro que você faça isso de uma forma homeopática, durante o ano inteiro.
Até respirei aqui, né? Porque eu falei muito. Pessoal, eu quis compartilhar com vocês aqui essa estrutura de tempo. Eu recomendo que você, tudo que você faça para o sistema de gestão e para a sua vida inteira mesmo, saiba quantificar em tempo, porque você planeja melhor, você aloca melhor os recursos e executa entregando em alto nível e no prazo acordado. Então pensa em tempo. Se você não sabe quanto tempo demora para você fazer uma atividade, você não a executa dentro do prazo correto. Obviamente vai ter que acelerar porque está atrasado, entrega porco, entrega mal. Então um dos princípios para entregar qualquer coisa na sua atividade profissional em alto nível, você precisa saber quanto tempo você precisa para executar aquilo. E aí você volta, planeja na sua agenda para executar e a coisa sai de uma maneira, né, estruturada. Então eu espero ter ajudado você aí a pensar, né, dentro desse parâmetro de tempo e obviamente torço, né, para que todas as suas entregas, né, e desejo que todas as suas entregas sejam sempre de alto nível. Um abraço e até o próximo vídeo.